Nós vamos agora para o nosso último painel do dia, que vai encerrar a programação técnica do Teles Brasil 2025. É o painel 8, sob o tema Revisão da BNT NBR 13028, a construção do texto sobre pilhas de rejeitos. Convido ao palco, como moderador, Júlio César Nery Ferreira, que é diretor de Assuntos Minerários do IBRAM. Júlio, por gentileza. Nossos painelistas serão o vice-presidente da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica no Estado de Minas Gerais e também sócio-diretor da TEC 3, Geotecnia e Recursos Hídricos, Fernando Portugal Maia Saliba. E Márcio Fernando Mansur Gomes, consultor técnico de Geotecnia e Infraestrutura Civil. Obrigada. Passo a palavra ao Júlio para fazer a condução desse painel. Obrigado, Marcelo. E, bom, primeiro, boa tarde a todas e todos, né? Aos sobreviventes aí da maratona de 2 dias. Mas comentário que eu gostaria de fazer a respeito dessas normas técnicas, vocês viram hoje cedo que elas já existem desde 1993. Né? Então, é um processo bem antigo. Desde aquela época, o IBRAM, né, sobre ainda a liderança do saudoso José Mendo Misael de Souza, né, uma pessoa que eu tenho uma maior consideração, faleceu há algum tempo já, mas é uma pessoa que deixou a marca na mineração, né? E ele, de forma pioneira, né, ele coordenou isso, trouxe para dentro do IBRAM o Comitê de Normalização, que trata das normas técnicas de minério de ferro, cobre, níquel, ligas de níquel. E, nisso, ele também fez essa norma de construção de pilhas, né, dos critérios para a construção de pilhas e barragens, a 13028 e 13029. E, de lá para cá, a gente tem feito revisões periódicas dessas normas, né? Eu vi uma em 2014, que, nessa época, eu estava no IBRAM como coordenador lá do Comitê de Normalização, fiquei lá um tempo, iniciei a revisão que terminou em 2017, e participei um pouco do processo também, né? E participei também da revisão anterior, que, se não me engano, foi 2010. Aí eu participei já como técnico lá, dando as famosas opiniões lá durante a execução. Então, é um processo que a gente conhece bem e que ele se reveste de uma grande importância por ser uma autorregulamentação, né? Nós temos hoje, para a parte de barragens, a legislação, que avançou muito, e principalmente a Resolução 95, né, que nos colocou aí a nível das melhores legislações que existem no mundo sobre barragem, das regulamentações. Mas fazer o que a lei manda é obrigação de todos nós, né? Não temos outra opção, né? Essa que tem que ser o nosso trabalho. E a norma técnica, assim como outros padrões, como o TSM, que o IBRAM também adota, né? O GISTM, que também nós recomendamos a adoção, e os dois já se conversam, tem boa parte, né, segundo o pessoal do MAC, que é o Mining Association of Canada, já tem mais de 70% do GISTM dentro dos padrões do MAC. E isso é o que a gente chama de autorregulamentação, o setor tem que fazer a mais. E isso é extremamente importante para a nossa reputação, né? A gente mostrar que estamos dispostos a ir além do que a lei exige. E a lei já exige bastante, não é uma legislação fácil, né? Não é uma legislação que os custos para se cumprir sejam baratos, são caros, mas que tem que ser feito assim porque, como bem disse o Wanderson, nós não podemos esquecer dos desastres e temos que fazer o possível como técnicos para que nunca mais se repitam.
Eu acho que essa é a nossa função. E nisso se reveste a importância dessas normas para a construção das pilhas, barragens e a revisão que o Saliba vai contar para a gente um pouco, para incluir um capítulo sobre pilhas de rejeitos, que também é extremamente importante e vai ser feito de forma pioneira aqui no Brasil, né? Então, a gente quer sair na frente para que técnicos façam um texto que seja tecnicamente execuível e que seja tecnicamente justificado para que essa condição de segurança, né, de que não se permitam mais desastres, atendendo aí a recomendação do GISTM, né, de zero dano à vida humana e zero dano ao meio ambiente, é nisso que a gente tem que focar. Então, esse capítulo das pilhas de rejeito é extremamente importante para as normas. Então, vou passar aqui primeiro para o Márcio, depois para o Márcio, não, acho que melhor começar com o Saliba, né, que fez a coordenação. Essas normas estão com o IBRAM desde 93, então, né, o IBRAM que tem esse comitê da ABNT que cuida dessas normas, CE 220, e nós convidamos, né, a ABMS, o que foi assim, um convite extremamente feliz, o trabalho feito pelo Saliba, pela ABMS, foi um trabalho competente, né, e que a gente agradece muito a ele por esse trabalho. Mas, Saliba, fique à vontade, por favor. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite e também parabéns aí pelo evento. Nós estamos chegando no último painel. Foi falado, né, muito das operações aí com as pilhas de rejeito e agora eu acho que a gente faz um bom fechamento sobre como está sobre a questão normativa, né, das pilhas. Eu e o Mansur, a gente preparou uma pequena apresentação apenas para introduzir o assunto, linhas bem gerais sobre os trabalhos que foram conduzidos da Comissão de Estudos Especiais, a 220, né, que trata sobre essa revisão das normas. É uma comissão que, como o Júlio já disse, conduzida pelo IBRAM. O IBRAM é o representante da mineração e ele nos convidou, eu como representante da ABMS aqui em Minas Gerais, para fazer essa coordenação. Bem, eu inicio, então, isso talvez até para um esclarecimento geral sobre a questão, né, o objetivo da norma, né, o que é uma norma, né? Então, a norma estabelece esses padrões técnicos, né, para garantir segurança, desempenho, qualidade, uniformidade. Durante esses trabalhos da CE, da comissão, eu vi muita discussão, às vezes as pessoas confundiam com lei, enfim, norma não é lei, né? A lei a gente não discute, a gente cumpre, mas, por outro lado, quando uma norma ela é citada numa lei ou numa resolução, como a própria 95, né, Resolução 95, ela se torna obrigatória, tá? Então, acho que é importante a gente ter esse entendimento, porque durante essas reuniões, às vezes, a gente tinha essa mistura, né? E, independentemente se é obrigatório ou não é obrigatório, quando a gente segue uma norma, né, no nosso projeto, a gente acaba garantindo, né, uma maior credibilidade, inclusive para eventuais auditorias, processos de licenciamento, talvez investidores, né, porque a norma ela padroniza, né, e ela tem um pilar que é uma premissa importantíssima da norma, que é o consenso, né, ou seja, as decisões elas não são por votação, né? Aqueles textos aprovados são por consenso. Bem, então, um panorama em geral, o Júlio já adiantou um pouco sobre essa questão da coordenação, né? O IBRAM nos convidou para conduzir esse processo e manteve um intenso apoio e orientação mesmo, né? Porque o IBRAM tem uma super equipe com muita experiência nesse processo e que deu muito apoio para a gente, né? Foram 25 reuniões mensais e híbridas, né? Ou seja, teve uma ampla possibilidade de participação de todas as partes interessadas, né? Ela é gratuita, ninguém paga nada, quem quiser participar, participa, é voluntário, né? E o interessante é que realmente a gente conseguiu agrupar, trazer pessoas de todos os setores, seja da indústria, né, da mineração,
Também trouxemos os reguladores, até advogados participaram, professores. Então, isso traz um ambiente de debate muito interessante, né? Que cada um traz o seu ponto de vista aí, né? Esse processo, então, a gente revisou a norma 13029, que é de pilhas de estéreo, isso já foi publicado em novembro de 24. Revisamos o texto sobre barragens de rejeito, da 13028, também ele foi publicado em novembro de 24, e iniciamos o processo de inclusão dentro da 13028, que antes tratava somente de barragens, para incorporar também agora um texto sobre pilhas de rejeito, né? Ou seja, o nome agora da norma 13028, que antes era projetos de barragem, ele passa a ser estruturas de disposição de rejeitos, ou seja, ele abrange agora qualquer tipo de disposição, né, de rejeitos. Isso é muito bom, né? Eu acho que o Brasil sai na frente até como referência aí em relação a outros países, né? Esse texto sobre as pilhas de rejeito, ele já foi concluído, já foi discutido, né? A gente discutiu ele entre dezembro de 24 a junho de 25. Já encerramos esse processo da discussão do texto e ele agora foi endereçado para a ABNT para o processo de consulta nacional. Então, nos próximos meses, né, quem estiver inscrito vai receber o convite, né? Pode qualquer pessoa participar e comentar e fornecer suas sugestões sobre a redação que está sendo proposta, tá? Importante que o processo ele foi totalmente transparente, né? Aberto para qualquer pessoa interessada a participar, né? E eu acho que a grande diferença da norma, né, da ABNT, é que as deliberações elas são por consenso, né? Ou seja, não existe votação. Então, se um não concorda, aquele texto ele não é aprovado, vamos dizer assim, né? Então, é um grande desafio. Eu acho que é um desafio tão grande quanto compactar os rejeitos aí em chuva, tá? Obter consenso com o público, né, que tem interesses distintos, né? Ou seja, cada um puxa, às vezes, mistura um pouco, né? Ele traz a sua experiência pessoal lá da sua operação, mas quando a gente fala de pilhas de rejeito, nós temos que abrir esse leque para todos os tipos de operação, né? A gente, talvez aqui em Minas Gerais, a gente está mais familiarizado com esses grandes projetos de pilhas de rejeito de minério de ferro. Por outro lado, nós temos outros tipos de pilha, né? Por exemplo, as pilhas de terras raras, que não tem nada a ver com as pilhas de flotação, essas de rejeito de minério de ferro. São argilas. Então, é um ambiente completamente diferente, né? Então, é por isso que quanto mais membros participarem, melhor a gente conseguir um consenso, né? Bem, eu trouxe também aqui uma linha do tempo, até para mostrar um pouco da evolução da norma, né? Eu puxei esse gráfico, que é um gráfico de produção mineral no Brasil, de metálicos, né? Em alguns anos de referência, onde aconteceu alguns fatos importantes, até mesmo para ilustrar um pouco dos eventos de quando essa norma foi revisada, né? Em geral, a norma ela é revisada entre 5 e 10 anos, né? É mais ou menos isso, mas eu quis entender um pouco mais. Será que não tinha outras razões? Ou está certo, é de 5 em 5 ou de 10 em 10 anos, né? E eu queria associar com a produção de rejeito, mas eu não consegui esses dados, mas eu acho que o comportamento deve ser o mesmo, né? Ou seja, quanto maior a produção, maior a produção de rejeito. Então, eu até fiz uma porcentagem relativa, que é essa linha vermelha desse gráfico, né? Ou seja, eu peguei as produções dos anos e fui dividindo pelo ano base, que é a primeira edição aí da norma, que é de 93. Tá? Então, as barras são as produções em milhões de toneladas, e a linha vermelha é essa tendência, né? Ou seja, em 93 seria o ano base, né, onde foi publicada a norma, a primeira edição da NBR,
E depois, 96, a gente já teve um crescimento, né? 2006, onde a gente teve a segunda edição da norma, a gente vê um aumento de quase 3 vezes a produção mineral, ou seja, deve ter provavelmente 3 vezes maior a produção de rejeitos, né? E é interessante que depois esse gráfico ele fica mais ou menos no mesmo comportamento, vamos dizer assim, né? Ele tem no início uma mudança bem grande, né? E aí eu comecei a ler as normas antigas, desde a 93, e até é interessante, eu até recomendo para vocês verem como teve a maturidade mesmo da evolução da norma, né? Em 93, o que se falava de conceito de barragem era que era apenas um barramento num curso d'água perene. Olha a diferença que nós estamos há 30 anos depois, né, de 93 para cá, até um pouco mais de 30 anos, como a gente evoluiu nesse conceito, né? E esse conceito também ele pode ser diferente de outras normas, né? Por exemplo, o setor hidrelétrico talvez tenha um conceito um pouco diferente de barragem, né? No nosso caso, a gente entende que barragem hoje são também aquelas estruturas de fechamento de uma cava onde eu jogo rejeito ou armazeno alguma coisa, né? Então, tem também essas particularidades, né? Em 93 também não havia descritivo de critérios de fator de segurança, TRs, para avaliação hídrica, né? Mas já em 2006, realmente, a norma incorporou esses critérios, né? Já trouxe fatores de segurança, já trouxe as TRs, né? Lá falava as avaliações hidráulicas, né? TR de 500 anos com borda livre, 1.000 sem borda livre. E talvez os mais antigos aqui podem recordar muito bem, quando teve essa mudança de 2006, quantas estruturas tiveram que ser readequadas para atender à norma, né? Isso foi um impacto muito grande. Eu lembro muito bem dessa, né? Eu trabalhava numa empresa de projetos, foi maravilhoso, né? Teve muito trabalho, né? Para todas as pessoas, né? Mas isso não foi conduzido por esse motivo de gerar mais trabalho, de forma alguma. É porque realmente aumentou muito a produção de rejeitos e o setor viu a importância de criar uma normatização com critérios mais rigorosos, né? É isso, né? O entendimento é esse, né? Depois vamos conduzindo, né? Em 2015, novembro, né, teve o acidente de Fundão. Em 2017, saiu a 3ª edição da norma, né? E tem algumas pessoas que falam, não, mas então, revisou a norma porque teve o acidente. Nada disso, tá? Essa condução desse processo ele já tinha iniciado lá início de fevereiro, tá? de 2015. Então, não tem nada a ver, apesar de que, né, obviamente, que com o acidente, mais critérios, mais restrições foram incorporadas, né, na norma, não tenha dúvida, né? Mas isso não tem relação, né? Nesse patamar, né, de 2017 para frente, eu acho que aí a norma começou a apenas fazer lapidações, né, pequenos ajustes para melhorar aí o texto, né? E chegamos agora em 2024, onde agora a gente tem uma norma onde até incorpora também a questão das rupturas hipotéticas, né? O texto incorpora isso, também menciona sobre classificação de risco, né? Classificação de consequência das estruturas. Então, eu queria trazer um pouco dessa linha do tempo, né, para a gente entender esse contexto aí da evolução da norma. E a norma é isso mesmo, né? Ela anda em passos lentos, ela acompanha realmente uma demanda, né? Nesse caso, a nossa demanda foi a produção, né? Aumentou muito as barragens, provavelmente, né? Eu não tenho esses números, mas esse gráfico, para mim, fica claro isso, né? E aí o setor foi realmente se aprimorando para padronizar, né? E eu acho que é essa analogia que nós estamos no caminho para as pilhas de rejeito, né? A gente está começando agora um processo, já tem algumas estruturas implantadas, e quanto antes essa norma entrar em vigor, melhor vai ser para o setor, né? Porque vai ter, talvez, menos retrabalhos aí com a evolução, né? Agora eu vou deixar para o Mansur aqui passar um pouco do resumo que foi conduzido aí do texto da norma.
Bem, a pretensão nossa, né, foi trazer o melhor que conhecemos até agora, né, mas como primeira norma, né, direcionada para a pilha de rejeito, né, a gente sabe como as normas anteriores, né, voltadas para mineração, elas foram assim bastante, né, melhoradas. A gente tem uma expectativa também que isto ocorra, né? E daqui pelo menos daqui a 5 anos, né, vai passar por uma nova revisão e provavelmente nós vamos incorporar muito das experiências que nós vamos ter ao longo desses anos de operação, né, considerando essa situação hoje muito recente, né? Aqui, né, na norma, o título foi alterado, né, considerando toda forma de disposição de rejeito, não só o rejeito desaguado, como o rejeito com disposição hidráulica, né, trabalhando muito aquele conceito de tailing storage facility, né? Incorpora o projeto das estruturas de disposição não só de rejeito, como de resíduos industriais, quer dizer, tentando abarcar aí toda a mineração, né? Ela foi dividida em 3 partes, né? Considerando o primeiro, né, são os termos gerais que envolvem a disposição de rejeito. A segunda parte, as barragens para mineração, né, incluindo as barragens de rejeito, de sedimento e de reservação de água. E a parte 3, que é a disposição de rejeito em formato de pilha. Então, a 13028, ela vai passar por uma revisão, incorporando essa terceira parte e adicionando alguns conceitos na parte 1, que é a parte mais de disposição do rejeito desaguado, né? Bem, e para essa norma, né, o que traz de diferente para a gente, né? O projeto ele vai passar por quatro fases, né? Desde o estudo de viabilidade, o conceitual, o básico e o detalhado, né? Define todos os estudos necessários e as caracterizações para a elaboração de um projeto de pilha, né? Aí, inclusive, incorporando, né, a necessidade de se trabalhar aí o aterro experimental, né? Estabelece os principais critérios de projeto e avaliações geotécnicas e hidráulicas necessárias, né? E incorporando tanto a parte de estéreo quanto a parte das pilhas de estéreo, quanto a parte das barragens, né? Define hoje, basicamente, 2 fatores de segurança, né? O para a condição estática de 1.5 e para a condição sísmica de 1.1, né? Ou pode-se usar um modelo de tensão-deformação. O fator de segurança para a condição não drenada, ele será definido a cargo da empresa responsável pelo projeto, né? A susceptibilidade à liquefação, ela é tratada como um apêndice, né, da norma, né? Traz alguns pontos em relação a esse estudo. A classificação de consequência, né, segue o padrão do GISTM, tá? Para essa classificação, né? E tem item específico voltado para construção, operação, manutenção e controle de qualidade. Muito dentro daquele conceito, né, falado, inclusive, no primeiro painel,
a respeito do seguinte, né, que essas pilhas hoje, elas estão se tornando, né, muito mais uma operação voltada para serviços aí de terraplenagem, né? Então, essas são as principais alterações, né? E agora queríamos, né, trazer aí para discussões e respostas às perguntas. Agora eu vou precisar do estudo que eu tenho com o texto com as perguntas. O sistema está pedindo um código e eu sempre digo que computador é ótimo quando funciona, né? E de vez em quando ele dá umas surpresas na gente. Acho que esse aqui não está funcionando direito. O microfone também está igual ao computador. Ele de vez em quando ele resolve trabalhar e eu acho que ele já está cansado no final do... Oi? Celular? WhatsApp? Não tem nada aqui não, né? Aqui no WhatsApp não aparece, não. Hein? Vamos para o método antigo. Tem alguém que possa levar o microfone aí para a turma? Vamos passar o microfone até a gente regularizar Até resolver essa a situação. certo? E vocês Oi? fazem a pergunta diretamente. Pode ser? Tem um microfone para levar? Já resolveu? Vamos tentar mais uma vez, Júnior. Quem tem o microfone? Chegou. Pegar com cuidado aqui para não acontecer nada. E fazer vamos dizer, uma reza brava aqui também para não acontecer nada. Mas a primeira pergunta, né, da Bianca Lacerda, é se existe uma previsão de inclusão na norma da obrigatoriedade da execução do controle tecnológico das pilhas, utilizando um sistema de gestão adequado para tal. Sim, a norma traz essa questão, né, da parte da gestão de controle de qualidade, o QAQC, né? A norma traz essa obrigatoriedade, tanto na fase de implantação, quanto na fase de operação, né? Porque a gente entende como construção dela o tempo todo, né? Então, dentro desse formato, né, o QAQC ele perdura por toda o ciclo de vida da estrutura. Obrigado, Márcio. Quais os critérios hidráulicos foram estabelecidos na revisão da norma? A pergunta da Lívia. Aqui ela está muito alinhada com o que a 13029 traz, voltado para estruturas de drenagem
superficial, né? Teve também, durante as discussões, a questão dos SAMPs, né? E aí, o SAMP para pilha, enfim. Então, como agora o texto é um texto completo, ou seja, que tem uma parte que fala sobre barragens e outra sobre pilhas, quando tem essa mistura, aí a gente acabou citando, referenciando a parte que trata de barragens, né? No caso, por exemplo, de um dimensionamento de SAMPs para a contenção de sedimentos da pilha que foram gerados, né? Mas esses critérios hidráulicos, eles estão bem similares, tá? Então, como o Mansur disse, sobre as pilhas de estéreo e até os critérios de barragem. As duas normas são muito parecidas, né? Em linhas gerais, assim, com alguns tipos de critérios, né? Em termos de fator de segurança. O Eduardo Bueno pergunta se, dado as particularidades em relação às barragens, se não seria melhor ter uma pilha específica para as pilhas de rejeitos. Uma norma específica, desculpe, gente. Eu vou dar minha opinião pessoal, acho que não, né? Porque a nomenclatura mundial fala em estruturas de disposição de rejeitos, né? Apesar de que elas estão mais direcionadas para barragens. Inclusive, esse foi o grande desafio para criar um texto sobre pilhas, devido à ausência de textos específicos. Mas, na minha opinião, eu acho que foi muito bem posto da gente ter uma norma única que trata qualquer tipo de disposição. Porque hoje o Brasil está indo para a linha das pilhas. Amanhã, será que nós não vamos buscar outra forma, né, de disposição? Não sei. Talvez possa incorporar mais um capítulo, né, mais uma parte da norma. E sobre o aspecto até de aquisição da norma, você pode fazer a aquisição da norma por partes. Então, eu posso, a 13028, eu posso adquirir dentro da BNT só a parte 3, por exemplo, que trata sobre pilhas de rejeito, né? Ou não, eu posso adquirir só a parte 2, e assim sucessivamente. Então, eu acho que foi uma questão bem assertiva, essa questão de manter um texto único, além do que facilita, todo mundo já conhece, né, a 13028, já está no nosso dia a dia, então, né, os projetos que já citam a 13028, por acaso, vão continuar citando do mesmo jeito, né? Então, eu acho que foi bem assertivo. Só para confirmar isso, né, desde a edição, né, do GISTM, do qual a gente até, né, fez um trabalho, mandamos para o ICMM, com alguns comentários em relação à tradução, é importante a gente dizer que nós adotamos a terminologia da TSF, né, Tailing Storage Facilities, né, que são as estruturas de disposição de rejeito. Isso a gente teve aí, né, uma contribuição muito grande de algumas pessoas que nos ajudaram aí nessa escolha e de caminhar dentro do IBRAM. Nós não colocamos mais nos nossos comunicados barragens ou pilhas, a gente usa o termo das estruturas de disposição de rejeitos, né? Que ela tem uma desvantagem em português, que é EDR. É o engenheiro de registro, então ela pode dar uma confusão, né? Mas a gente preferiu também seguir nessa linha. Um detalhe, né? Quando nós retomamos as reuniões das pilhas de disposição de rejeito, quando a norma de barragens foi publicada, 13028. Isso, inclusive, né, foi uma orientação passada pela própria ABNT, né? E, na primeira reunião que nós tivemos, né, essa reunião em novembro, o primeiro ponto levantado foi isso, né? Se a gente trataria separadamente ou trataria dentro da parte só de disposição de rejeito como um todo, né? Aí foi tomada essa decisão, inclusive com orientação, né? Tem uma pessoa da BNT que participou o tempo todo das reuniões, com orientação dele a respeito disso. Porque isso, inclusive, acelera a publicação dessa norma.
Só fazendo uma complementação, a única desvantagem de criar outra norma é que, às vezes, pega mal, né? Você acabou de publicar uma revisão da norma em novembro de 24 e talvez a gente consiga, se tudo der certo, publicar agora, ainda nesse ano de 2025, uma revisão dessa mesma norma, né? Fica, pô, será que esquecemos de alguma coisa, faltou alguma coisa, né? Acho que essa é a única, vamos dizer, desconforto, né? Mas tem um resto de todos os benefícios aí que foram colocados. Claro, e a gente não tem que ter medo de fazer revisão sempre que necessário, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A Maria pergunta quais as orientações a norma trará sobre dimensionamento de drenagem interna de pilhas de rejeito. São os mesmos fatores de segurança de pilhas de estéreo? Eu não me recordo exatamente do texto, como é que ficou. Eu acho que é semelhante, né, Manso? Para a parte de drenagem interna, ela se assemelhou muito à pilha de estéreo, né? Até por características, tá? A Fabiane pergunta se a minuta em discussão irá prever critérios específicos para estudo de ruptura de pilhas de rejeitos. Esse tema foi um tema super complexo, né? Para obter um consenso, né? Hoje a gente não tem, cada empresa tem uma forma, uma metodologia, né? Surgiu o salvador da pátria, o Corominas, que é uma metodologia que as pessoas têm usado, mas esse tema não teve consenso de qual seria a abordagem que seria dada para os estudos de ruptura. Então, ficou um texto mais simples, mais genérico, né, nesse primeiro momento, e, obviamente, no passar do tempo e ganho de experiência com os projetos, possivelmente, numa próxima revisão, talvez inclua já alguma orientação melhor, né, desses critérios. Tá? Agora, na parte sobre barragens, existe lá um apêndice sobre os estudos de ruptura para barragens, né, que foi um grande avanço. E aí eu puxo uma atenção de que, foi um aprendizado para mim durante esse processo de coordenação das normas, que pelo menos, eu pegava a norma e já ia direto nos critérios que eu queria olhar, o fator de segurança, o quadrinho do não sei o quê, e não me atentava a fazer uma leitura detalhada, né? Como se, né, igual você recebe um relatório, você já vai lá na conclusão, na recomendação. Mas as normas, existem lá, bem no início, né, um prefácio que fala qual é o grupo de trabalho que está desenvolvendo aquela norma. Então, por exemplo, nós temos um grupo de trabalho que está desenvolvendo normas para as barragens que não são da mineração. E aí existe um conflito, às vezes, em alguns temas. Então, a gente precisa ter essa clareza quando a gente vai usar a norma, se aquela norma é aplicada para o nosso problema. Eu posso usar a norma de outro setor para o meu? Talvez possa, mas você tem que estar consciente, né? Porque as pessoas têm também, às vezes, usado a norma como um certo escudo para uma autodefesa, numas discussões difíceis, né, sobre critérios, mas a gente tem que ter essa atenção. Então, tanto a questão do qual é o grupo, para onde quem que está desenvolvendo, né? Então, a mineração tem as suas normas específicas, né? Tem outros grupos que têm outras normas, e, além disso, os próprios termos e definições, né? Como eu disse, a questão das barragens, né? Talvez para o setor hidrelétrico, uma barragem seja diferente no sentido da definição, né? Na mineração ela é mais ampla, talvez, do que o setor hidrelétrico, né? E outras coisas. O Rogério Gomes, né, ele pergunta como será abordada a codisposição de rejeitos estéreis. Paulo já comentou um pouco sobre isso hoje no painel dele. Esse aí é o outro tema também, né? Para que lado que eu vou, né? Qual norma? É 13028 ou 13029? E aí, a solução que ficou, eu acho, muito feliz,
entrou no termos e definições, falando o que é uma codisposição, né, uma disposição compartilhada, tem essa definição, e existe bem no início do texto, mencionando que se o comportamento ele for mais para o estéreo, você tem que usar a norma de estéreo, né, pilhas de estéreo. Se o comportamento predominante é para rejeito, você tem que usar a 13028. Então, é realmente acho que mais uma forma feliz de separar isso, porque as estruturas, né, são mistas. Você tem lá, foi apresentado aqui casos que tem uma casquinha de estéreo, o recheio todo de rejeito. Aí, para que lado que eu vou? Qual pilha? Né? Então, a norma, o texto que vai ser colocado para a consulta pública está abordando dessa maneira, né? Ou seja, o que governa a questão da estabilidade, né? O material que governa aquilo é o que vai te direcionar qual norma a ser utilizada. E muita coisa, né, Saliba, Márcio, ela tem que ficar na discricionariedade do responsável técnico, né? Ele tem que fazer escolhas e ele é competente para isso. Ele tem que ser competente para fazer essas escolhas, né? O Matheus Moll, ele pergunta como vocês, né, veem a necessidade da atuação de um profissional como o EOR para projetos de construção de pilhas de rejeito ou estéreo. Seria bom o Paniac estar aqui ouvindo, que ele já botava na resolução. No caso das pilhas de rejeito, como a norma agora a gente está falando que são estruturas de disposição de rejeito, eu entendo que precisa do EOR, né, seguiria o mesmo passo, né? Nas pilhas de estéreo, eu tenho um pouco de dúvida como é que é esse processo, né? Muito pelo nosso histórico operacional, né? Nós temos aí anos, né, sei lá, 40, 50 anos de pilhas de estéreo sendo construídas, que, de certa forma, né, pelo menos dentro do meu conhecimento, poucos são os problemas, né, que têm mostrado problemas, né, seja de estabilidade, ou, enfim, ou são problemas muito menos graves, né? Então, eu não tenho certeza que se realmente a gente precisaria ter um EOR para as pilhas de estéreo. Não sei, acho que isso poderia ser discutido. Porque também a gente fica incorporando todos esses elementos, isso gera um custo adicional para a mineração, né? E o quanto eu estou trazendo disso de benefício, né? Eu acho que essa pergunta a gente tem que avaliar, se vale a pena, né? No caso das estruturas de rejeito, pelo menos nas pilhas de rejeito, eu acho que nesse momento do entendimento que nós temos do problema, eu acho que é fundamental. Pode ser que no futuro a gente já tenha um outro panorama, né, um conhecimento, mais estruturas implantadas, mais compartilhamento de informação para avaliar essa diretriz. E trazendo, né, dentro desse conceito de estrutura de disposição de rejeito, né, Tailor Storage Facilities, e remetendo, né, ao GSTM, lá, né, cita da necessidade aí dessa figura, né? E assim, ele pode ter uma atuação, ele pode ter uma atuação menor em relação a barragens, por exemplo, mas essa figura, né, nós entendemos que nesse momento aí ele tem que estar presente. O cuidado, né, de ter uma segurança maior não é demasiado, né? O Paulo Franca pergunta se há alguma menção sobre projetos que envolvam zonas estruturais e não estruturais na norma. Vocês veem que ele está fazendo uma vingança das perguntas difíceis que foram mandadas para ele. Então, na norma, sim, né, existe no termos e definições, ela deixa claro o que é uma zona, o que é uma outra zona, né, a zona estrutural e não estrutural. Isso está claro lá, está posto dessa forma, né, que existem pilhas que existe essa particularidade. Então, isso na norma é colocado, né. E eu vou, né, até explorar um pouco mais disso aí, que um dos termos que foram muito difíceis de ser definidos é o que define uma pilha
de rejeito, né? Qual que é essa definição? Aí, às vezes, a gente fica muito claro, não, a pilha é isso aqui, não tem reservatório, mas quando você começa a explorar esse tema, você vê que não é tão fácil, né? E eu como coordenador, eu vi que esse tema ia ser um pouco complexo, porque eu comecei a ver umas fotos de barragens para montante assoreadas com caras de pilha, né? Então, eu fiquei imaginando, como é que uma pessoa chega com uma estrutura dessa e fala que isso aqui, para o lado, falando que pode ser uma pilha, mas, na verdade, era uma barragem para montante. Olha só, nós estamos nos extremos, né? E eu fiz essa colocação para um grupo, né, de pessoas aí, o Paulo, inclusive, foi um deles, né, Schneid e outros, e esse negócio desenrolou assim, virou uma linguiça de e-mails, de discussões técnicas sem fim. Eu fiquei até apavorado, porque eu falei, nossa, se 4 pessoas de referência não têm consenso, imagina dentro de um grupo muito mais amplo, né? E acabou que foi só o sofrimento nessas pessoas, e lá dentro da norma a gente chegou num texto razoavelmente, porque quando você começa a criar essa definição, começa a virar quase uma página de definição para você ir tentando restringir, né? O Schneid falou muito da preocupação dele da liquefação, e aí começa uma coisa a puxar a outra, aí tu fala, não, mas a norma é para projetos de pilha, então eu não posso projetar uma pilha que seja suscetível à liquefação. Aí começa uma pergunta em cima da outra, vira um caos, gente. Mas, no final, eu acho que ficou uma definição sucinta. É claro que a norma, a gente busca o consenso, tem que ter o consenso, então, às vezes, os textos eles são mais objetivos, menos abrangentes do que a gente gostaria, né? Inclusive, isso é um sofrimento, eu acho que muita gente sofre com isso, porque sabe que já tem um estado da arte muito mais avançado, mas a gente não consegue buscar o consenso. Então, e as pessoas que começam a participar desse processo, no início elas estão nesse nível de querer pôr o máximo da excelência, mas depois começam a entender que o processo ele é mais lento, né? Ele é gradativo. Então, como foi mencionado aqui sobre o stack break, né? Os estudos de ruptura de pilhas, nesse momento a gente não tem consenso desse estudo, mas talvez daqui a uns anos vão ter, né? Ou seja, porque a gente vai ganhando experiência, né? Eu acho que é um processo gradativo mesmo, e lento, né? É lento, mas é o que ele tem muita credibilidade, porque ele tem consenso, ou seja, esse é o mínimo que todos daquele grupo heterogêneo estão de acordo, né? Eu acho que é isso, por isso que é muito importante a questão da normatização, e ganha muita credibilidade, né? É indiscutível o processo da BNT. Essa questão também da mancha, né, da pilha, o Paulo Cella mostrou muito bem ontem aqui, né, na apresentação dele sobre a pilha lá da Turmalina, né, que houve. E a gente sempre tem que aproveitar, né, e fazer. Eu sou muitas vezes cobrado em apresentações sobre culpabilidade em termos dos desastres que ocorreram. Eu falo que a função nossa é uma função tipo CENIPA, né, das investigações aéreas. Os engenheiros têm que achar o que aconteceu para evitar que aconteça novamente. Tem o sistema acusatório na justiça, que é função dele procurar essas outras coisas, não é função nossa, né? Então, isso é muito importante, entender esse processo. Quando a gente tem o estudo em cima de Brumadinho e Mariana, a gente vê que, vamos dizer, o ajuste do modelo em função do que ocorreu, né, foi muito importante, porque a gente não, vamos dizer, não esperava muita coisa do que aconteceu, né? Só aproveitando, Júlio, fazer uma complementação, né, dessa questão dos stack breaks, né, vamos dizer assim, que, aí entra em paralelo, né, nós estamos discutindo um texto da norma, aí entra também a questão da NR22, né, que começa a exigir, e aí as pessoas falam, não, mas eu preciso fazer esse estudo para eu determinar qual que é a área de influência de uma ruptura hipotética, né? Sendo que ainda a gente nem tem esse consenso de qual que é a forma mais adequada, né? Então, eu acho que nós estamos pressionados por essas respostas que ainda a gente não tem, né? E
e o setor todo migrou para, né, as grandes operações migraram para a questão dos empilhamentos de rejeito. Então, acaba que essa norma ela ajuda também a dar uma pacificada, de certa forma, né, porque é um consenso daquele texto mínimo. A gente tem ainda alguns processos aí, né, quando você não tem uma norma, outros atores começam a colocar as suas próprias resoluções, suas próprias leis, né? Nós temos, não sei se todos sabem, mas tem 2 projetos de lei sobre pilhas de rejeito, ou seja, os deputados lá, deputada estadual e federal, tem 2 projetos de lei sobre pilhas de rejeito. Ora, são processos que, mesmo que estejam sendo bem conduzidos, com técnicos lá dando suporte, eles não têm a mesma credibilidade que o nosso processo que foi feito com um consenso, né? Então, a colocação logo dessa norma, eu acho que ajuda para a gente, o setor, né, a dar uma pacificada, né, e para o futuro mesmo, né, para uma segurança para a mineração. Eu acho que, se tudo der certo, esse ano a gente consegue ter um grande mudança mesmo, né? Dentro do IBRAM, a gente trabalha muito essa questão, né, dos projetos de lei, de regulamentações que aparecem, e aparecem situações bem complicadas, né, porque temos agora um projeto de lei, partiu de deputados aqui de Minas Gerais, que quer ampliar excessivamente o número de barragens dentro da Política Nacional de Barragens, sem ganho nenhum em termos de segurança ou qualquer coisa, pegar barragens até 10 metros de altura e incluir na política nacional. Qual a consequência disso? Que a ANM vai ter que receber relatórios, não só a ANM, a ANA, porque isso pega também barragens de água hidrelétrica, né? Ou não tem barragem de hidrelétrica 10 metros, mas tem barragem de águas em fazendas de 10 metros. Vocês já pensaram todas as fazendas fazendo relatório de barragem? E a ANA tendo que fiscalizar isso, né? Então, você cria um volume de trabalho gigantesco, sem ganhos para o processo, né, que visa, né, que tem que visar sempre a segurança da população, né? E a questão que nós estamos hoje discutindo na NRM, né, do Ministério do Trabalho, onde se proíbe a presença de pessoal que não esteja ligado a obras da estrutura da barragem em si, na zona de autossalvamento, né? E a incongruência da norma, que a gente tenta apontar o tempo todo, mas, infelizmente, não foi aceito, é que tem lugares que você tem estruturas, né, dentro da área da zona de autossalvamento, tem gente trabalhando, às vezes tem planta de beneficiamento, tem perdas ferroviárias, que não poderiam ficar, né, ou ferrovias também, mas tem estrada, tem casas, né, de cidades que estão dentro da zona de autossalvamento, que a norma não fala nada. Então, é inseguro para o funcionário da empresa, mas a pessoa da comunidade pode ficar. Então, isso gera uma interpretação que é bastante complicada. Mas, infelizmente, a nossa argumentação não foi aceita, né, que a gente queria que fosse seguido os critérios lá da 1466, né, do artigo 18A da 1466, que onde tivesse esse tipo de estruturas, né, ou pessoas, que ou se tirasse a barragem, ou se fizesse obras de reforço, né, que se fazendo obras de reforço, isso fosse aceito pelo órgão licenciador e pela ANM, que é responsável pela barragem de mineração, né, isso poderia ser aceito, mas, infelizmente, a gente não tem tido sucesso nessa argumentação, né. O Eduardo Bueno faz uma outra pergunta, que é se, com a publicação da NBR 17188, sobre estudos de ruptura hipotética de barragens em geral, será mantido o anexo A na 13028. Isso vai ser colocado para a consulta nacional, né? Apesar de que, na consulta nacional, ela vai ser discutida somente a parte dos capítulos que foram mudados, né? Mas pode ser que
né, vem algum comentário pedindo para excluir isso, né, e isso pode ser avaliado dentro da comissão. Tá? Na minha opinião, eu acho que não, eu acho que deveria ser mantido, porque a norma de ruptura hipotética, ela foi desenvolvida pelo grupo que não trata de barragem de mineração. Né? Apesar de ter uma similaridade, né, elas serem um pouco parecidas, mas pode ser que tenha aspectos específicos da mineração que não atendam. Né? Vou dar um exemplo. Os pondes, né? Como é que você faz o estudo de ruptura? Não tem extravasor. E aí, você vai simular como? O nível d'água na crista, na borda, né? Porque a norma de ruptura hipotética, ela estabelece alguns cenários, né? Do nível máximo normal, maximorum. Então, tem particularidades da mineração que são da mineração. E essa norma foi desenvolvida por um grupo que não é da mineração, apesar de ter a participação, né, ela ser aberta para qualquer pessoa participar, inclusive os da mineração. Eu acho que pode ter algum texto que não foi tido esse olhar específico para os exemplos de estruturas da mineração. Então, aí eu volto naquele início que eu mencionei, sobre o prefácio, né? Qual que foi o grupo de trabalho, qual que é o escopo, o que é a aplicabilidade, quais são as definições, antes de usar ela diretamente. Né? Apesar de que a resolução 95 agora, a proposta deles, da ANM, é de que seja usada essa norma. Eu mesmo fui lá e fiz uma sugestão de excluir isso, porque a 13028 já inclui um apêndice sobre isso, sobre esses estudos. Então, na minha opinião, acho que não deveria, tá? Mas é uma opinião particular. Tá? A Maria pergunta de novo também se a norma trará critérios de projetos específicos para o fechamento das estruturas geotécnicas e hidráulicas. A parte de fechamento, né, ela se assemelha tanto, né, se assemelha muito a 13029, com aquele conceito de se fechar a estrutura progressivamente, né, à medida que ela vai sendo implantada. Né? Mas lá, né, traz a obrigatoriedade do projeto, né, junto com o projeto, ser feito também o plano conceitual de fechamento. Bom, acho que nosso tempo está acabando. Eu só queria deixar aqui uma observação da IUD, que as normas ABNT podem ser acessadas de forma gratuita, né, pelos profissionais com registro no CREA. Né, que estejam adimplentes com o CREA. Né? Mas isso, praticamente, todo mundo está. Então, eu queria, né, passar só a vocês para as considerações finais. Por favor, Márcio. Tá, ok. Eu só deixo o convite quando as pessoas se inscreverem lá no site da BNT, no grupo CE 220, exatamente, ou quando receberem a proposta minuta, né, desse texto que a gente discutiu, que foi aprovado dentro da comissão, para que vocês possam contribuir mesmo com suas sugestões. Né? É importante o máximo de comentários, informações, para que isso volte para a reunião, né, da comissão, avalie cada comentário, cada sugestão, para ver se procede, e aí sim a gente consegue concluir esse processo, né, e colocar uma norma sobre os empilhamentos de rejeito. Eu queria dizer um obrigado aqui para o IBRAM, né, pela oportunidade de podermos divulgar, né, mais amplamente esse tema, em especial, né, ao Júlio e à Aline, né? Agradecer também, né, quem esteve com a gente, quer dizer, primeiro foi o grupo técnico, reunindo às segundas-feiras à noite, né? E depois foi aquela equipe que participou, né, com boa frequência nas reuniões periódicas. Né? Queria agradecer todo mundo que ajudou
a construir esse texto, né, que hoje está com a BNT, e daqui a pouco, né, vai chegar para a consulta pública. E, né, parabenizar o Fernando Saliba pela brilhante condução dele lá na frente da norma, da comissão, porque realmente, né, é buscar esse consenso, não é tarefa fácil, né? Não. Ok? Bastante complicado, já passei por isso. Mas eu queria agradecer, eu não estou vendo aqui a Aline, parece que ela foi acompanhar a Emma, né? A Emma tem que voltar hoje para a Austrália, vocês imaginam que ela chegou há 2 dias e está voltando hoje, né? Ok? Aline, vem cá. Isso. Ela está aqui. Está aqui. Se escondeu atrás da coxia aqui. A Aline é a grande responsável pela organização do evento, né? E eu queria agradecer ela muito por isso. Né? Vocês veem que, nesse evento, a gente teve algo que é um processo de aprendizado nosso do IBRAM. Eu participo por ano, né, pelo menos uma vez por mês, eu estou em algum painel em algum lugar. Na semana que vem, eu estou no Rio Grande do Sul, no Congresso Explosivo e na Câmara dos Deputados. E, mesmo com todas essas participações, é a primeira vez que eu tenho condição de fazer as perguntas que vêm da plateia em 90% das questões que vieram. Infelizmente, ficaram aí algumas sem fazer, mas eu posso dizer para vocês que 90% foram atendidas. E a gente viu nos painéis anteriores que a grande maioria também foi respondida, quando não todas, né? O que é muito importante, porque hoje a gente teve uma grande participação da plateia, que é fundamental para a gente fazer essa troca de experiência. Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês, a todos os painelistas, né? O Paulo aqui, que a gente tem liberdade de brincar com ele, que a gente é amigo há mais de 30 anos, né, Paulo? Então, já tem bastante tempo aí. Mas até não só nós somos amigos, como as famílias também são amigas, nossas esposas são muito amigas, né? Então, é uma pessoa com quem a gente tem muita liberdade, que o fato dele ser figurinha carimbada dentro dos nossos seminários, dos nossos trabalhos, é que sempre quando a gente precisa, né, de algum socorro nessa área de geotecnia, o Paulo está sempre disposto a nos ajudar, e a gente agradece muito por isso.